Olá, o Conversa Pública de hoje vai falar de um dos maiores desafios do evangelismo, levar a palavra de Deus para países árabes. Conversamos com o missionário Marcos Amado. Ele nos conta que, a fim de chegar melhor aos muçulmanos, é imperativo o conhecimento profundo de seu livro sagrado. Além disso, é também importante que se compreenda a melhor maneira de abordar aquelas pessoas. O islamismo é a única religião que cresce mais rápido do que a população global e será a maior do mundo em 2070. Pelo menos é a conclusão de um levantamento do Instituto Americano Pew Research Center, que analisou a evolução demográfica entre as principais religiões do mundo. Um dos principais motivos para isto é que os muçulmanos têm mais filhos do que os outros 7 grupos religiosos analisados no estudo. Em todo o mundo, as mulheres muçulmanas têm uma média de 3,1 crianças, em comparação com 2,3 para todos os outros grupos combinados. Segundo o estudo, a população de muçulmanos crescerá 73% entre 2010 e 2050, em comparação com um aumento de 35% dos cristãos e 37% da população mundial. Em 2010, havia cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos e um pouco mais de 2 bilhões de cristãos no planeta. Em 2050, serão 2,76 bilhões de muçulmanos e quase 3 bilhões de cristãos. Se ambas as religiões mantiverem o atual índice de evolução, os seguidores do islamismo serão mais numerosos na década de 2070. Os ateus, os agnósticos e os não religiosos declinarão de 16,4% da população mundial para 13,2% em 2050, apesar do crescimento destas opções na Europa e na América do Norte. A população muçulmana também é mais jovem, o que significa que ainda terá filhos. 1 em cada 3, 34% dos praticantes tem menos de 15 anos de idade. A média global de pessoas nesta faixa etária é de 27%. Mas o que a pesquisa não leva em conta é o trabalho missionário cristão que é feito em países árabes. A palavra de Deus está sendo levada para os países mais fechados ao evangelho. E quem vai contar melhor esta situação é o missionário Marcos Amado. Marcos Amado, pastor, missionário, professor de teologia e de missões. Então, mais ou menos em 1981, um navio Doulos da Operação Mobilização, que é um navio que treina jovens para que eventualmente esses jovens sejam pastores e missionários, ele chegou ao Brasil e eu senti o desejo, entendi que Deus estava me chamando para me envolver com o navio e ser treinado para que no futuro eu pudesse me envolver com missões. Então eu acabei indo para o navio durante 3 anos, fui treinado no aspecto bíblico, missiológico, e foi no navio que, entendendo a necessidade do mundo muçulmano, Deus me chamou para que eu trabalhasse num país do norte da África com os muçulmanos. Eu saí para o mundo muçulmano em 1986. Hoje, obviamente, as circunstâncias mundiais mudaram muito, os muçulmanos cresceram bastante, mas eu diria que continua sendo um desafio tão grande hoje quanto era em 1986. Em 1986 falava-se de 800 milhões de muçulmanos, hoje nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos, né? Então a proporção em que eles cresceram foi uma proporção muito grande. Então continua sendo um grande desafio, sem dúvida alguma. Tem muitos países muçulmanos onde você não vai encontrar diretamente o aspecto do terrorismo. Você vai ter muçulmanos radicais, mas você ainda não tem aquela ação terrorista como você vê em alguns lugares. Mas se você vai para a Síria, se você vai para o Líbano, que apesar de ser um país mais tranquilo, existe sim a presença do terrorismo islâmico, se você vai para o Paquistão, se você vai para o Iraque, são circunstâncias bastante difíceis para aqueles que estão pregando o evangelho. Mas o que é interessante é que dificulta não somente nesse aspecto, dificulta também, por exemplo, como nós aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nós passamos
a semana inteira escutando as notícias com todas as coisas negativas feitas pelos grupos terroristas islâmicos, a forma que nós começamos a olhar para os muçulmanos começa a ser de uma maneira muito negativa, o que acaba dificultando o preparo do missionário, que acaba dificultando o envio do missionário, porque quando nós enviamos, a possibilidade de enviarmos um missionário com medo do muçulmano, em vez de preparado para amar o muçulmano, acaba sendo muito grande. São pouquíssimos os países muçulmanos que, na verdade, aplicam a lei Sharia. Isso porque, na época da colonização, quando vários países europeus colonizaram os países muçulmanos, muitos deles acabaram assumindo a Constituição praticamente emprestada desses países colonizadores. Porém, naqueles onde a Sharia é aplicada, o missionário corre o risco de ser preso, de ser condenado, eventualmente, se ele não for morto pelo governo, ele pode ser morto por um muçulmano mais radical ou expulso do país. Seria o menos ruim é justamente esse, ser expulso do país. Eles te dão 24 horas para você sair, mas eu acho que é mais difícil ainda para o cristão local, porque o missionário ainda tem alguma chance de que a embaixada interceda por ele, tem uma série de fatores internacionais. Mas para o cristão que está ali, se converteu do islamismo para o cristianismo, aí eu acho que os riscos são ainda maiores e o custo de seguir a Cristo se torna ainda mais alto do que normalmente é o caso. Tem um caso, por exemplo, no Marrocos, que um jovem que nós estávamos trabalhando com ele se converteu, e um dia ele nos chamou para visitar a família dele, né? E nós estávamos bastante receosos, porque era no interior do país. A gente sabe normalmente qual é a reação de um muçulmano em relação àqueles que se convertem da família. Mas enfim, chegamos lá e fomos recebidos assim, de portas abertas, né? Nos serviram chá, depois nos serviram almoço, depois sobremesa, depois convidaram para a gente ficar para o jantar, etc. Fizemos amizade com aquela família e daí depois nós fomos descobrir o que tinha acontecido. É que há 30 anos havia ali um casal de missionários estrangeiros com os quais os pais desse rapaz tinham trabalhado e tinham deixado um exemplo que ficou marcado no coração desses muçulmanos. Então, quando o filho começou a estudar a Bíblia e se converteu, os pais não tiveram nenhuma resistência. Por outro lado, existem casos que são os pais que vão à polícia entregar o filho dizendo: meu filho se converteu ao cristianismo, porque em muitas culturas acaba sendo uma vergonha. Mas existem outros casos, por exemplo, como pode ser no Líbano, às vezes no Egito, depende da situação, onde a pessoa consegue fazer essa transição do islamismo para o cristianismo sem maiores consequências. Agora, que existe a possibilidade da perseguição, existe, ela é muito grande. O missionário Marcos Amado conta como o cristão pode viver em harmonia com os muçulmanos. Eu acho que nós precisamos, como cristãos, ser justos na nossa apresentação de quem são os muçulmanos. Da mesma maneira que nós não podemos negar que existem os radicais que querem sim matar os cristãos e judeus, nós temos aí uma grande maioria que são pessoas como você e eu, que estamos mais preocupados com as nossas necessidades diárias do que realmente em participar de uma guerra santa. Então, eu creio que a melhor forma é informando, não pintando um quadro totalmente negro nem totalmente rosa, porque também nós podemos cair no outro lado e dizer: não, tudo é pacífico, tudo é bonito, tudo... Não é. Né? O muçulmano, nós não acreditamos que o Alcorão é um livro inspirado, nós não acreditamos que Maomé era um profeta de Deus, nós sabemos que existem passagens violentas no Alcorão, porém, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, ele não estava dizendo que nós deveríamos ir somente para os bonzinhos. E também nós temos uma passagem em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz que nós devemos estar preparados para dar testemunho da nossa fé, mas que nós devemos fazer isso com mansidão. Portanto, seja ele violento ou não, a nossa única arma é o amor. Nós não temos outra saída. Existem muitas diferenças. Por exemplo, na verdade, Maomé, ele cresceu como
com um tio que era comerciante, ele se tornou comerciante, e nesse processo de se tornar comerciante, ele visitava regiões do mundo que naquela época eram regiões cristãs, como a cidade de Jerusalém ou a cidade de Damasco. Então ele cresceu escutando histórias tanto do judaísmo como do cristianismo. Então você vai ver que existe Deus de Abraão no Alcorão, você vai ver que existe Davi, você vai ver que existe Jesus, você vai ver que existem muitos personagens bíblicos no Alcorão. Mas quando você começa a pensar em conceitos, não é a palavra Deus ou a palavra Jesus que nós devemos fixar a nossa atenção. O mais importante é qual o significado que eles vão dar para a palavra Deus, qual a compreensão que eles têm de Jesus, qual a compreensão que eles têm de salvação, qual a compreensão que eles têm de inferno. E até um certo ponto, esses conceitos são parecidos, mas à medida que você vai estudando mais, você percebe que há diferenças. Então, para aquele que vai se envolver com o muçulmano, é muito importante que ele saiba quais são as semelhanças e quais são as diferenças, para que ele possa usar essas semelhanças como ponte para levar o muçulmano do Alcorão para a Bíblia e poder apresentar Jesus para o muçulmano. Olha, experiências boas foi mais no sentido de que, por exemplo, como era proibido pregar o Evangelho, eu tive que começar uma empresa dentro do Marrocos, eu abri uma empresa de exportação de tapetes marroquinos, e isso me levava a viajar por todo o país de uma forma muito natural, porque eu estava realmente exercendo o trabalho ao qual eu tinha me proposto fazer. E isso fazia com que eu entrasse em contato com os mais diversos tipos de pessoas. E isso eu chegava numa loja, eu chegava com um fazedor de tapetes, começava a conversar com ele e ele me perguntava: você é um muçulmano? Eu falei: não sou muçulmano, eu sou um cristão. Imediatamente as portas se abriam para que a gente começasse a conversar sobre religião. Então não havia nenhum problema nesse sentido, porque eu não posso fazer proselitismo no sentido de querer obrigar um muçulmano a me escutar ou aceitar aquilo que eu estou pregando para ele. Mas a partir do momento que ele faz a pergunta, que ele levanta o assunto, eles respiram religião 24 horas por dia. Então acaba sendo algo muito natural. Isso é o aspecto positivo. Daí nós vimos pessoas chegando aos pés de Cristo, nós pudemos discipular pessoas, então isso foi um processo muito gratificante. Por outro lado, nós tínhamos que sair para a Espanha com certa frequência, e quando nós voltávamos, nós trazíamos dentro da nossa bagagem, dentro do carro, literatura em árabe, que era proibido, nós trazíamos fitas, naquele tempo, fita cassete, que hoje quase ninguém sabe o que é, também com pregações em árabe, Bíblia, nomes de muçulmanos que estavam fazendo cursos bíblicos por correspondência através da rádio. Nós tínhamos esses nomes para poder visitá-los pessoalmente. E quando nós passávamos pela fronteira, os policiais marroquinos começavam a revistar todo o carro. E a única solução que nós teríamos era, nós tínhamos, por exemplo, essa lista com todos os nomes no bolso, porque caso eles descobrissem alguma coisa, nós seríamos presos, mas antes disso, a única solução seria engolir aquela lista para que eles não tivessem a possibilidade de descobrir de quem eram as pessoas que estavam fazendo esse curso. Então, sempre era um momento tenso. Quando nós estávamos reunidos com marroquinos na nossa casa, estudando a Bíblia ou tendo um culto caseiro, a qualquer momento a polícia poderia bater na porta, e aí você nunca sabe quais são as consequências. Então é um estado onde, se você não tomar cuidado, você está tenso o tempo todo. E aí a importância de aprender o processo de confiar realmente e colocar sua vida, sua família, tudo que você tem nas mãos de Deus. Deixar sua família, amigos e emprego para atender ao chamado missionário não é uma decisão fácil. Todos os anos, centenas de brasileiros tomam essa difícil decisão e deixam o país para levar o evangelho para outros povos. Agora imagina levar a palavra de Deus para os países mais fechados do mundo para Cristo. Marcos Amado fala como é o treinamento desses missionários. Nós entendemos que existe um treinamento teológico e missiológico, que ele é genérico e que precisa tratar com questões de conteúdo, com
questões de caráter e vários outros itens que são essenciais, como a teologia, etc. Mas depois disso é importante que ele passe por um treinamento específico que vá, por exemplo, tratar de questões sobre quem era Maomé, qual foi a história do desenvolvimento do islamismo, de que maneira eles conseguiram alcançar tantos lugares do mundo, conhecer o que o Corão fala sobre Jesus, sobre Deus, sobre salvação, sobre perdição, inferno, etc, etc, para que quando o missionário comece a conversar com o muçulmano, ele entenda as diferenças e possa usar esse conhecimento para comunicar o amor de Cristo com os muçulmanos. Eu creio que uma das preocupações grandes que nós temos é que, aquilo que eu já mencionei anteriormente, nós não estamos nos preparando adequadamente nem para enviar, nem para receber os muçulmanos que estão chegando ao nosso país. Eu já soube de casos em que um cristão estava andando numa calçada e no mesmo lado da calçada vinha um muçulmano e o cristão se mudou para o outro lado da calçada para não cruzar como um muçulmano. Então, o que está acontecendo muito é que nós estamos realmente com muito medo dos muçulmanos. Nós estamos caracterizando o muçulmano de uma forma que, na minha opinião, é uma forma equivocada. Porque se é uma realidade que nós não podemos ignorar, o fato de que existem grupos terroristas islâmicos, nós também deveríamos enfatizar que pelo menos 85, 90% dos muçulmanos não são muçulmanos radicais e eles não aceitam a interpretação que os grupos radicais estão dando para o próprio Alcorão. Então, à medida que nós soubermos disso, talvez a nossa atitude para com os muçulmanos possa mudar. Nós voltamos para o Brasil depois de 23 anos, já estamos de volta há uns 10 anos e agora estamos trabalhando dentro da Missão CEPAL, mas desenvolvendo o projeto Martureu, que é um centro de reflexão missiológica, preparando os futuros missionários que estarão indo para o mundo muçulmano, para o mundo budista, para o mundo hindu, enfim, tentando cooperar, contribuir de alguma forma com o fortalecimento do movimento missionário brasileiro. Eu creio que nesse processo nós ajudamos muito o missionário, quando ele chega no campo, minimizar a dificuldade no processo de adaptação transcultural. Então, nós temos cursos que oferecemos aspectos de antropologia, adaptação transcultural, nós oferecemos teologia da missão e daí especificamente estudamos sobre o budismo, sobre o islamismo e aos poucos estamos adicionando. Quando o obreiro chega no campo, ele já vai chegar com uma ideia, com um fundamento bem estabelecido que vai ajudá-lo nesse processo de choque cultural e poder se adaptar, que normalmente é muito difícil já com treinamento. Se a pessoa não tem o treinamento, acaba complicando ainda mais. Mas além de treinar os missionários ou os futuros missionários, nós temos também o desejo de conscientizar e preparar a igreja brasileira para saber também como lidar melhor com esse processo de enviar missionários, não somente para os muçulmanos, mas para todos aqueles lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Meu conselho é que o primeiro contato deveria ser, conversa com seu pastor e o segundo passo seria buscar uma agência missionária. Cada agência missionária tem o seu próprio meio tanto de envio como de treinamento. Nós servimos como uma ferramenta que tanto a agência missionária como a igreja pode utilizar para preparar melhor os missionários que estarão sendo enviados. Então, se chega ao ponto onde a igreja ou a agência missionária está buscando um treinamento mais específico, daí eu creio que o mais indicado é entrar mesmo na página web, martureu.com.br, e aí a pessoa vai ter toda a informação sobre os cursos que estamos oferecendo e outras ferramentas que nós podemos também ajudar a igreja e a agência missionária. Martureu vem da palavra em grego que significa martírio, mas ao mesmo tempo significa ser testemunha. Então, nosso propósito é realmente preparar melhor os cristãos brasileiros para que possam ser testemunhas até os confins da terra, cumprindo com o mandamento deixado pelo Senhor Jesus. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Até a próxima.